Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores, a sua classe em qualquer hora, em qualquer lugar. Vamos iniciar então o estudo da nossa lição de número 13, a última lição desse trimestre. E a lição fala justamente sobre quem? Jesus, que é o nosso maior exemplo. Mas antes da gente começar, eu sempre peço para você ajudar a gente a divulgar a classe dos professores. Como que você pode ajudar a gente a fazer o canal crescer? Em primeiro lugar, se inscrevendo no nosso canal Adventistas Lago Sul, lá no YouTube. Ative o sininho das notificações, assim toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber um recadinho, você vai ficar sabendo. Curte o vídeo, você vai ver que tem um joinha aqui embaixo, curte o vídeo, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus amigos. Assim você vai estar ajudando a gente a crescer o canal e vai estar ajudando a espalhar o evangelho. Então deixe seu comentário aqui também, fala pra gente o seu nome, de onde você está nos acompanhando. Eu queria agradecer 4 pessoas que volta e meia deixam os comentários pra gente aqui todas as semanas na nossa lição, que são a Olíria Oliveira, que está acompanhando a gente lá de Rio Branco, no Acre. A Raimunda, acompanhando a gente de Conceição de Lagoaçu, lá no Maranhão. O Vitor Paulo José de Toulouse, na França. E o Genésio Mioto, que assiste a gente toda semana lá de Caldas Novas. Um abraço para vocês, muito obrigada pela participação. E você, deixa o seu comentário aqui também pra gente, porque a gente quer conhecer você. Deixa o seu pedido de oração, a gente também gosta muito de orar por vocês. Nós oramos por todos os pedidos. Então, para a gente começar, eu quero apresentar para vocês os professores da nossa semana. Ali na ponta nós temos a Gisele. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui novamente. A Gisele é esposa do pastor Hugo e ela é membro da Igreja Central de Posse. Ao lado dela nós temos o Gilson. Seja bem-vindo de volta, Gilson. Obrigado. Sempre aqui à disposição para estudar a palavra de Deus. O Gilson é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Ao lado dele nós temos o pastor Hugo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Jéssica. Um prazer estar com vocês novamente. O prazer é nosso de te receber. O pastor Hugo é pastor lá do distrito de Posse. E eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, antes da gente começar, pastor, você pode orar para a gente, por favor? Vamos, com certeza. Oremos então. Santo Deus, poderoso Pai, uma vez mais queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque temos diante de nós a Tua palavra que é viva e poderosa para afetar, transformar e converter as nossas vidas. Suplicamos ao Senhor que esse estudo, ele possa alcançar corações sedentos, pessoas, ó Pai, dispostas a ouvir a Tua voz e neste intuito seguir os Teus passos. Possamos também extrair as lições, ó Pai, desses textos que serão lidos, da lição, da Tua palavra e possa realmente ser real, possa ser subsídio para que possamos ter a fé cada vez mais fortalecida em Cristo Jesus. Nos acompanhe, abençoe, ó Pai, este programa, este projeto, que ele alcance o maior número de pessoas para que o Teu nome seja glorificado. Esteja conosco uma vez mais, nos perdoando e derramando sobre nós a Tua misericórdia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, lição de número 13, a última lição do trimestre. E o título da lição é Cristo no Crisol. A gente passou o trimestre inteiro falando sobre tribulações, sobre dificuldades, sobre como Deus usa as dificuldades, né, para nos aperfeiçoar. Como é importante a gente entender que no momento de dificuldade Deus não nos abandona e nós temos um Deus que Ele ensina através de exemplos. Então a gente teve um Deus que, na sua presciência, sabia que o homem iria cair. Mesmo assim, Ele pesou, Ele determinou na sua sabedoria que mesmo assim valeria a pena criar o homem e amar o homem, e Ele mandou o seu Filho aqui para morrer por nós. E nós sabemos que se teve um ser que sofreu nesse mundo, foi infelizmente Cristo, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso mantenedor. Mas a Bíblia traz poucas informações sobre a infância de Jesus, né? A gente quer aprender tanto, né, com os exemplos. Pastor, você podia falar para a gente um pouquinho de como foi a infância de Jesus? Sim, sim. Jéssica, a infância de Jesus não foi um mar de rosas, que nós podemos dizer, né, a princípio. Ele veio de uma família humilde, com recursos limitados. Jesus perde seu pai antes de alcançar a idade adulta, né? Então ele ainda era um jovem quando seu pai falece. A Bíblia não deixa muito claro, mas ele
tinha outros irmãos, aparentemente de um outro casamento de José, né, de um primeiro casamento de José, e ele teve que crescer estudando, e a escola era um pouco diferente da nossa época, você não ia para um lugar estudar, você aprendia, na maioria das vezes, dentro de casa, e num determinado período da juventude, aí sim você iria para o templo para aprender a Bíblia que eles tinham na época, era a Torá, né? E Jesus foi um jovem de origem humilde, porém muito trabalhador. Ele cresceu ajudando o seu pai ali dentro da marcenaria, e a gente tem a visão de que Jesus mexia somente com madeiras, né? O pai dele era um marceneiro, mas a palavra correta é arquiteto, seria como se fosse arquiteto, né? Então, Jesus trabalhava com madeira, mas também trabalhava com construção de casa. Então, ele era um construtor, vamos dizer assim, um edificador. E ele cresceu assim, na luta, na labuta com seu pai. O pouco tempo que lhe restava, o espírito de profecia Ellen White disse que ele enriquecia as horas vagas com cânticos celestiais, hinos, louvando ao Senhor. E o mais engraçado é que ela disse que no período também em que ele estava trabalhando, ele estava sempre cantando alguma coisa. Então, Jesus, ele cresceu sempre se colocando na presença de Deus. Não foi um jovem mimado, não veio de um berço rico, apesar de ser o dono do universo, veio de uma família humilde, e dentro dessa família ele cresceu como uma criança, um jovem normal como qualquer outro. Que lindo, né? Quem não quer ter um filho desse? Que trabalha, que canta cânticos, né, de louvor, que ajuda em casa, porque Jesus devia, né, ajudar Sim. nas tarefas de casa, nas coisas. E a gente sabe que depois, obviamente, Jesus, como nós, né, ele cresceu, ele veio viver uma vida completamente humana. Sim. E, obviamente, na vida adulta dele, ele não teve menos dificuldades do que ele teve no seu crescimento, né, e na sua criação, né, Gilson? Como todos, né, como todos nós, e como ser humano pleno, ele teve seus sofrimentos, né? Passou por bullying, passou por provações, passou por essas coisas todas. Isso não é novidade. Mas ele foi rejeitado em especial porque ele mexeu nos pilares da fé daquela época, né? Porque as pessoas, como a gente vê aqui nos textos que foram sugeridos, as pessoas se apegavam muito mais à forma da religião e às tradições judaicas do que na sua essência. Embora eles estivessem, teoricamente, estudando para a vinda do Messias, aguardando a vinda dos Messias, eles não estavam prontos para largar todo aquele apego ao ritual, às tradições, e principalmente eles não acreditavam que o Messias poderia ser uma pessoa simples e humilde. Por isso que ele fala, mas esse não é o filho de José aqui, que estava entre nós, né? Aquela história de Maria, aquela coisa, duvidando até da maternidade de Maria. Então, ou seja, a forma, o culto era mais importante do que a essência, do que a palavra que estava ali frente a eles. Então, ele passou por tudo isso. E ele também sentiu isso na carne, porque quem não gostaria de ter amigos, né, de que o estimulassem, as pessoas facilitassem todos. Então, ele sentiu todas as provações que um ser humano sente e ainda mais. Por quê? Porque nessa guerra cósmica que existe entre bem e o mal, vocês acham que Satanás aliviou um segundo a vida dele? Não, tudo que ele pôde fazer para prejudicar a Cristo, ele fez. Já tentou matar logo no nascimento, né, Gilson? A destruição era permanente, a tentativa de destruição era permanente. Só não matou porque Deus não permite, assim como também Jó, né? Vamos voltar lá para Jó. Você viu meu servo Jó, temente a Deus e tudo? Você pode fazer o que quiser, mas não estenda a tua mão sobre ele. A mesma coisa. Satanás fustigou a Cristo todos os momentos da sua vida, até o final, né?
Por isso que diz aqui, Jerusalém, Jerusalém, tudo que mata os profetas, você mata tudo. Todo mundo que tentou te advertir, você foi contra. Então, nós já sentimos na carne o peso e as consequências do pecado. Imagina Cristo, que era o ponto central. Ali estava acontecendo o ponto central da história da humanidade aqui nesta terra. Ali que Satanás iria ganhar ou perder, porque a partir da morte e ressurreição de Cristo acabou a história para Satanás. Ele não era mais o representante desse mundo, quem tomou as rédeas foi Cristo, que ganhou através do seu sacrifício. Então, ele focou nesses 33 anos e meio todas as suas armas, o seu poder de fogo sobre a pessoa de Cristo Jesus. Se Satanás manda os seus anjos para poder tentar os filhos por aí, na vida de Cristo, ele estava pessoalmente. Ele tentou todos os momentos. Então, e o povo de Israel também caiu nessa história, né? Eles estavam esperando um Cristo libertador, glorioso, poderoso, mas ele veio como um servo sofredor. Isso eles não estavam preparados. E às vezes a gente não está preparado também para poder suportar, porque a gente acha que a gente merece mais do que nós somos, então não estamos preparados para suportar o crisol das aflições. Isso a gente tem que aprender com Cristo. Como ovelha muda, foi apresentado, né, perante os seus tosqueadores. Então, ele sofreu todas as coisas, passou por tudo que nós passamos, só que sem pecado e sem reclamar, porque entendia muito bem qual era a sua missão e qual era a sua finalidade. É verdade, né? E a gente vê a trajetória, né, da vida de Cristo, como você mesmo falou, né? Satanás aproveitava nos momentos mais assim, né, da história, era Satanás que ia pessoalmente. A gente vê isso na própria tentação, né, lá no Jardim do Éden. Satanás sabia que ele teria uma oportunidade de fazer Adão e Eva caírem, e então ele não confiou em nenhum de seus anjos, ele foi pessoalmente, né? E quando Cristo veio ao mundo, ele sabia também que aí estava a oportunidade dele de fazer com que um plano da salvação fracassasse. E ele foi pessoalmente. Então, você imagina, se a gente tem todo esse escudo, né? Tanta coisa que a gente... às vezes a gente se acha muito vítima, né? Porque acontece isso, porque acontece aquilo. E, na verdade, a gente tem um baita de um escudo de proteção, né? Muita coisa Deus impede que aconteça e tal. E Jesus não teve isso, justamente porque ele veio para, na plenitude da coisa, sofrer e vencer o pecado. E aí a gente vê durante a história de Cristo, a gente chega justamente em Mateus 26. E aí Mateus 26 relata justamente aquelas últimas horas, né, da vida de Cristo antes da crucifixão. E aí ninguém sofreu na história da humanidade tanto quanto Cristo naquele momento, né, Gisele? Verdade, Jéssica. Ali no Getsemane, Jesus sofreu a sua maior agonia ali, né? Porque naquele momento, como vocês comentaram, doutor Gil, se você comentou, Satanás, ele fez questão de estar ali, porque ele sabia que pouco tempo restava para que tudo se concretizasse, que o plano da salvação se concretizasse. E Jesus sofreu a maior agonia, porque ali ele sentiu o que o pecado faz com o ser humano. Ele sentiu aquele abismo que há entre Deus e o ser humano, que é causado pelo pecado. E isso trouxe uma aflição muito grande para ele, porque ali naquele momento, e durante toda a sua vida na terra, Jesus estava como humano, e ele não podia usar as suas forças divinas para sair daquela situação, né? Então, assim, foi o momento de mais agonia dele. O pecado, ele faz essa separação entre Deus e o homem, e Jesus sentiu aquilo ali na pele naquele momento. E nós precisamos entender o que o pecado faz com o ser humano. Muitas das vezes essas agonias e tristezas que a gente enfrenta é justamente porque a gente deixa com que o pecado entre na nossa vida. Isso vai causando afastamento entre nós e Deus. E ali Jesus sentiu, como homem, o que o pecado é capaz de fazer na vida da pessoa. É terrível, né? O Espírito de Profecia até menciona, né, pastor, que naquele momento o sofrimento psicológico de Jesus era tão grande
que ele era muito maior do que o sofrimento físico. A gente assiste lá o filme, né, A Paixão de Cristo, e a gente vê aquelas cenas, né, sanguinolentas e açoitado e aquela coisa e tal. E eu imagino que, na verdade, tenha sido muito pior, né, do que aquilo. A gente já fica chocado, a gente vê aquilo, imagina, meu Deus, o tanto que isso deve ter doído. E a gente se imagina lá no lugar dele e fala, gente, eu não aguentava uma chicotada daquela lá que ele levou. E, na verdade, o sofrimento físico dele foi muito maior do que aquilo. Mas é incrível, né, que o sofrimento psicológico, espiritual, conseguiu ainda ultrapassar o sofrimento físico, né? É porque, Jéssica, na verdade, quando Jesus foi para a cruz, primeiro que a cruz não é essa imagem hollywoodiana que nós temos aí, né? Ele tem um paninho, tem ali, né, a túnica. Não, a crucificação não era daquela forma, não, era totalmente diferente. Todos nós já ouvimos falar, é a pior morte que existia na época. Um cidadão romano não podia ser crucificado, era uma morte vergonhosa. Jéssica, a pessoa ficava completamente despida, descalço. Agora imagine você carregando uma madeira sobre os seus ombros, algo pesado, totalmente despido perante toda a sociedade. As pessoas que eram crucificadas eram as piores pessoas da sociedade, então as pessoas não gostavam de quem era crucificado, havia um preconceito contra aquelas pessoas, eram os piores criminosos da época que recebiam a morte de cruz. Imagine Cristo enfrentando tudo isso. E mesmo ele enfrentando tudo isso, a dor emocional foi muito maior do que a dor física. Os chicotes, as pancadas, os soldados romanos colocaram um lençol sobre o seu rosto e lhe acertaram pauladas na cabeça, dizendo, olha, você não é o Cristo? Agora, adivinha quem te deu essa paulada? Tudo isso não foi capaz de superar a dor emocional. Por quê? Porque no momento em que Cristo se encaminha para a cruz, pesa sobre ele a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus contra o mundo rebelde. Tudo isso recaiu sobre Cristo Jesus. Por mais que a dor física seja grande, há um estudo aí, o Dr. Gilson, médico, pode nos ajudar, há um estudo que diz que Cristo morreu porque o coração dele explodiu. Né? A gente não sabe qual o embasamento científico para que isso, devido à dor emocional que ele foi submetido. Mas, amigos, a ira de Deus, agora imagine, a ira de Deus contra o pecado recaindo sobre uma única pessoa. O emocional de Cristo, fora o que a Gisele acabou de dizer. Ele experimentou alguém que estava desde pequeno, foi a pergunta que você me fez no começo, né? Desde pequeno ali andando com Deus, com o Pai, agora ele enfrenta essa separação, é algo novo para ele, ele sempre andou com o Pai e agora ele está sozinho. Imagine, mesmo ele sabendo que isso faz parte do plano da salvação, de que ele é o Messias que veio libertar o povo do pecado, ele teve que enfrentar a ira de Deus, a separação de Deus e tudo que Satanás empregou contra ele, sabendo que aquele era um momento crucial. Então Satanás usou todas as armas. Gilson falou aqui, durante 33 anos Satanás apontou todas as armas para Jesus. No momento da crucificação, ele pegou até emprestado as que tinha para ver se ele desistia naquele momento. Então, a dor emocional a que Cristo foi submetida, eu acho que não é possível nenhum ser humano suportar ou enfrentar tal dor. E a gente nunca vai entender, né? Nunca. É incrível, a gente vai passar a eternidade estudando e aprendendo, mas a gente nunca vai chegar nem perto, né? De imaginar um milionésimo daquilo que Cristo passou. Suportou por nós. Né? E a gente reclama tanto dos sofrimentos que a gente tem aqui nesse mundo. A gente passou o trimestre inteiro estudando justamente sobre isso. Em momento nenhum, a Bíblia afirma que uma pessoa que está com Cristo não vai passar por provações. Olha só ao que o próprio Filho de Deus foi submetido. E a gente achando que, qualquer coisinha besta que acontece com a gente acha que, é o fim do mundo. Que sofrimento, que coisa horrível. Tô sozinho, Deus me abandonou. E a gente viu durante esse trimestre que não é nem um pouco assim, né? A gente vê que o sofrimento está aí, o sofrimento vai acontecer e ele já alerta, Deus não engana.
Ele é muito honesto, ele é muito sincero. Então ele não fala assim, olha, pode ser que talvez na sua vida, em algum momento... Não, ele fala, você vai passar por tribulações, você vai passar por sofrimentos, mas não se preocupe, eu passei também e eu venci o mundo. Entendeu? E ele além de trazer, só que além de trazer, né, essa advertência, exatamente, ele traz também uma esperança, né, Gilson? Então eu vou dar aqui uma grande esperança para todo mundo. Todos vão sofrer. E atenção, se você acha que está ruim, vai piorar. Vai piorar. Muitos estão pensando assim, ué, mas isso é mensagem para se dar? É exatamente isso, porque a gente está acostumado nos dias atuais a ouvir um monte de pregadores e aquelas pessoas que fazem discursos e palestras motivacionais, né? Ah, eu preciso de motivação para continuar vivendo, porque a vida está ruim, essa coisa toda. Então nós estamos acostumados a ter o nosso ego afagado, né? Eu estava falando aqui, se você tem problemas grandes é porque você não conhece o poder do meu Deus. Aí todo mundo, glória, aleluia, que coisa maravilhosa. Aí vai lá o indivíduo, né, de repente, e a troço piora. Eu falei assim, uai, me prometeram aqui o poder de Deus para me resolver os problemas. Não, ele não prometeu resolver os seus problemas. Ele prometeu resolver o problema do pecado. Simples assim. Tá? Então, os seus problemas, eles derivam todos eles do problema do pecado. Então, mais uma vez, amplie a sua visão. Tudo o que você passa aqui não é porque Deus deixou, permitiu que você passasse, porque Deus quis, né? Vem aquelas perguntas, onde estava Deus quando aconteceu isso aqui? Não. Amplie um pouco a sua visão. O que acontece aqui é pelo problema do pecado. E ele vem resolver este problema do pecado, por isso que ele veio, morreu e sofreu, né? Simples assim. Então, não tem nada na Bíblia que diga que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Ele diz que ele estaria conosco. E não é estar do jeito que muitas vezes a gente quer, que o problema vai sanar. Não, ele vai fazer você entender a razão desse sofrimento. A partir daí, esse sofrimento muda de figura e nós vamos ter a glória e a graça e a vontade e o privilégio de sofrer por Cristo. Antes você sofria por sei lá o quê, pela sua vida, pela sua coisinha pouca e miúda aqui desse mundo. Agora você passa a sofrer, ter o privilégio de sofrer por Cristo. Por isso que após a morte e ressurreição de Cristo, os seus discípulos começaram a entender o real sentido do Evangelho e na hora da morte até eles falaram, não, peraí, não me mata crucificado não, eu quero ser crucificado da cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer. Então, mudança é da sua visão frente a este mundo de pecado, não é libertação só deste mundo, é libertação do problema do pecado, mas você está nesse mundo. Enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter aflição. Então, cuidado, meu querido, cuidado com estes sermões, com estas palestras motivacionais, prometendo que sua vida vai melhorar. Não vai. Ela não vai melhorar. Por quê? Porque o mundo vai de mal a pior. Os homens enganando e sendo enganados. Ah, mas isso é esperança? É a esperança, porque você vai sofrer, porque você vai ter o privilégio de sofrer por Cristo. Agora, o que vem no final? A vida. E não é qualquer vida, é a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, vida em abundância é vida que nunca acaba. E não é só o prolongamento da vida, é vida que faz sentido. É vida que penetra em todo o nosso ser. É vida que vale a pena ser vivida, porque não sei por que as pessoas querem viver aqui nesse mundo, né? Ai, eu não queria morrer, às vezes estão numa condição de vida miserável, sofrendo e tal, mas você fala assim, então você quer morrer? Não, não quero morrer. Se apegam a essa vidinha aqui e acham que é isso aqui. Então, mais uma vez, o Evangelho amplia a nossa visão. Ou, atenção, presta atenção, a vida que eu estou te oferecendo é uma vida que você não tem nem ideia.
É a mulher junto ao poço. A água que eu te ofereço, você nunca mais vai ter sede. Então, Deus está oferecendo tudo para a gente, mas a gente se apega às coisas desse mundo. Então, Ele nos oferece vida eterna, vida em abundância. Mas para isso, nós vamos ter que passar por aflições. Por quê? Porque Ele é sádico? Não. Porque Ele quer purificar você. Você não vai ter nem como gozar aquela vida se você não mudar a sua visão e conseguir enxergar o amor de Deus. Então, não fica revolte, né, revoltadinho com as coisas. Né? Isto é porque Deus te ama. Se você não entende isso, você está precisando entender um pouco mais do que significa o amor de Deus. Estude um pouco mais sobre o amor de Deus. Ele não poupou nem o seu filho, Ele ia poupar você, que nem o ama tanto assim, que às vezes nem o segue, não, né, é revoltado contra ele. Então, presta atenção, meu filho, dê graças a Deus, porque você passa por aflições. Porque é porque Deus te ama que Ele permite que você seja purificado e um dia vai herdar a vida eterna. Simples assim. Amém. E é incrível, né? O amor de Deus em enviar seu Filho e o amor de Cristo em ser persistente e enfrentar tudo isso por nós. Porque Ele não precisava, né? Ele era perfeito, Ele não pecou. Ele não merecia morte, Ele não merecia nada. Seria muito mais fácil para Deus, por exemplo, destruir a terra e começar de novo. Destruir Satanás, a legião, né, de demônios e coisa, e começar de novo. Não deu certo, né? Vamos zerar aqui o vamos resetar, a gente faz de novo, que da próxima quem sabe, né? Sabe. E a gente vê que Ele amou tanto, que Ele falou, não, vale a pena, porque eu amo. E tem um porém que eu falo nesse amor, já que você citou esse fato que poderia ter destruído, assim, a perfeição de Deus é tão grande, o amor dele é tão grande, porque Ele poderia nem ter criado, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele tipo, o caráter de Deus não muda. Ele não poderia violar o seu próprio caráter, que é amor, dele sabendo que não criou, porque um dia iria cair. Entendem a profundidade do amor de Deus? Né? E às vezes a gente fica questionando um monte de coisa. É a experiência de Jó, oh meu filho, abre os olhos, presta atenção. Né? E aí fez uma série de perguntas e ele começou a cair em si. O questionamento é bom, mas então estude um pouco o amor de Deus para você conseguir entender. É verdade. E é incrível, né? A gente sabe que Jesus aqui, no momento de aflição, bastava ele ter pedido para Deus, falar, Pai, não aguento mais, não quero mais. Que Deus teria mandado legiões e legiões de anjos para livrá-lo de maneira maravilhosa, espetacular e esplêndida, mas ele decidiu que não. Ele decidiu enfrentar aquilo que estava acontecendo, aceitar carregar nos ombros os pecados de toda uma humanidade. E a gente pensa hoje em dia, né? Hoje em dia tem o quê? 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, mais ou menos. Quantas pessoas não viveram no planeta Terra desde que ele foi criado? Quantas pessoas ainda não vão nascer, vão existir? Porque quando Jesus morreu, eu não existia, você não existia, ninguém aqui existia. Mas Jesus pensou em cada um de nós na cruz. E se fosse por uma pessoa só, se não fossem por sei lá quantas bilhões, Ele teria vindo e teria morrido por uma pessoa, pelos pecados de uma pessoa, porque Ele quer todo mundo lá no céu. E aí Ele teve essa resiliência. Quantas vezes a gente, por uma coisa tão pequena, a gente já desanima e já desiste e já não quer mais. E Jesus ali, inocente, morrendo morte de cruz, passando por tudo aquilo, Ele manteve-se fiel e ele ficou até o fim. Que exemplo, né, Gisele? Sim, e eu fico pensando nisso que você acabou de mencionar. Jesus não precisava vir aqui, passar o que ele passou, e o que me espanta é que ele já sabia que ele seria desprezado. E ainda assim ele decidiu deixar o seu trono para vir nessa terra, morrer por nós e passar por tudo o que passou. E o que me deixa assim pensando, quantas vezes nós não rejeitamos o sacrifício de Jesus? Nós que trabalhamos assim na liderança da igreja, a gente sabe quão suado é você mostrar para as pessoas o que Jesus fez. É como se a gente estivesse lutando pela salvação daquela pessoa, que muitas vezes não quer. E aí você para pensar assim, gente, olha o que Jesus fez.
Olha o sofrimento que ele enfrentou. E a despeito disso, ele foi até o fim por amor a nós e por amor àqueles que não querem saber dele, que rejeitam a sua palavra, que falam que ele nunca existiu. E assim, tem até Ellen White fala em um livro que sua natureza humana por 3 vezes recuou. Mas aí ele lembrou dessas pessoas, ele lembrou de nós perecendo. E por conta disso ele não desistiu. É muito forte, né? Você pensar assim, gente, ele nos amou tanto e mesmo sabendo assim que talvez a gente fosse rejeitar, ele não desistiu. Ele foi até o fim para poder o quê? Nos garantir uma vida eterna. Ele veio para nos salvar, para falar assim, ó, esse sofrimento que vocês estão passando aí, vocês vão ter que passar, porque eu passei. Mas vai acabar, você só precisa ir até o fim. E assim como Jesus, nós temos que fazer isso. Ir até o fim, e a gente tem que entender que o fim está muito próximo. Não é a hora da gente desistir, não é a hora da gente se revoltar contra Deus, é a hora da gente se apegar ao sacrifício de Jesus e nos prepararmos, né? Como o Dr. Jesus falou, estudando a palavra, conhecendo, para que a gente possa um dia sair desse mundo aqui, parar de viver esse sofrimento que nos atormenta e irmos para o céu viver eternamente com Jesus. Amém. Pastor Hugo, você tem alguma mensagem que você quer deixar para o nosso amigo que está acompanhando a gente? Depois desse estudo aí, chegamos ao 13º sábado, com essa lição que tem um tema maravilhoso, porque eu acho que é extremamente pertinente para a nossa época, sabe? Precisamos entender que estamos em um processo de santificação, purificação, e só há um processo de purificação quando passamos pelo fogo. As impurezas são deixadas, são separadas. As impurezas no fogo, elas ressaltam. E aí você retira ela da sua composição. Mas é no fogo. É no fogo, não é na água, não é na sombra que vai haver. É no fogo. Então, é o que o Dr. Gilson disse. Se você está sendo disciplinado por Deus, dê glória. Cante um cântico de louvor ao Senhor, porque Ele está querendo terminar a boa obra em você. Ele quer aperfeiçoar o seu caráter para que você seja um morador celestial. Então, a minha mensagem final, ao concluirmos o estudo deste trimestre, é de que você aceite a disciplina do Senhor. E o mais rápido possível, aprenda o que o Senhor está querendo lhe mostrar. Veja o que precisa ser mudado, abandonado, transformado na tua vida. E aceite as admoestações do Senhor como uma carta de amor, foi o que a Gisele acabou de dizer, como uma carta de um pai amoroso que quer salvar o seu filho. Amém. Gilson. Bom, a palavra final é uma advertência. Creia, acredite, porque se você não crer, tudo isso aqui é uma bela porcaria, vamos ser sinceros, né? Porque ou isso aqui é a história mais maravilhosa que existe, ou isso aqui é uma mentira que se contou nesse mundo. Então, se você está na igreja e não crê com todo o seu coração, e não está disposto a pagar o preço, querido, você está perdendo seu tempo. Eu falo que às vezes eu posso falar coisas que os pastores não podem, né? Porque senão, né, o presidente então vai bater neles, né? Mas não perca seu tempo na igreja, não. Se você não tem fé, se você não crê, se você não tem aqui a luta, você está perdendo esse mundo e está perdendo a salvação eterna. E às vezes está desviando gente dentro da igreja, né? A gente, lógico, a gente quer trazer a todos, pregar a mensagem para todos, fazer... Mas a gente vê às vezes que tem muita gente que está aqui passando uma chuva. Parece que está só num clube social para ser aceito, para ser paparicado, para ser amado, né? Para ter seu ego massageado. Não é isso que Deus prometeu. Ele prometeu muito mais, mas você tem que acreditar nessa história, porque senão nada faz sentido. A palavra é sentido. Este mundo está carecendo de sentido. Eu tenho muitos amigos que não são da igreja, às vezes são até descrentes total, ateus e as outras coisas, não creem absolutamente nada, mas também, se você pergunta para eles qual é o sentido das coisas, não tem sentido. Este mundo não tem sentido.
Esta é a história do Evangelho que nós estamos contando, né? Da salvação e da restauração do ser humano que se perdeu. Então, ou você acredita nisso com todas as suas forças e assume todas as consequências, ou então você vai estar do outro lado. Só tem duas classes, não tem outra, né? Dentro da igreja e perdido. Essa é a situação mais triste que pode haver. Chegou tão perto, mas estava tão longe. Não estava disposto a pagar o preço. Na primeira tentação, às vezes na dificuldade, desanimou, quando devia estar alegre. Puxa vida, eu fui considerado digno de sofrer por Cristo. Esta é a maior glória que o ser humano pode ter nesta terra, é sofrer por Cristo. Se você não entendeu isso e não acredita nisso, reveja a sua vida, a sua fé, ore, né? Procure ouvir o que a palavra tem para te dizer, porque esta é que é a função do cristão aqui, sofrer pela fé, pelo nome de Cristo, e a função dele na glória vai ser adorá-lo na beleza da sua santidade. Essa que é a nossa função. Puxa, minha função é sofrer? Infelizmente, é consequência do pecado. Eu sei que às vezes não foi escolha sua, mas você também pecou, portanto tem essa herança maldita. Mas a sua glória é sofrer por Cristo, para receber a glória nos céus de adorá-lo eternamente. Amém. Essa é a mensagem. Amém. E você, Gisele? Eu quero dizer para que você não desista agora no meio do caminho e que você entenda que o sacrifício de Jesus foi por você. Não desperdice esse sacrifício. Se Jesus precisasse vir aqui e morrer por você, Ele faria. Então agora é o momento de você se apegar a Jesus, de você entender o que Ele fez, entender o amor dEle por você. E não sair agora, não abandonar o barco por coisa tão pequena nesse mundo. Esse mundo está chegando ao final e do que adianta a gente viver 50, 60 anos dentro da igreja, como o Dr. Gilson falou, e perdido, se perdendo por coisas tão pequenas aí fora. Que nós possamos, com o estudo dessa lição, ter na nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos fazer um concerto diário com Deus e nos prepararmos para irmos para o céu. Amém. Para a gente encerrar, eu vou deixar um verso, que foi um verso que eu decorei quando eu era criança, e eu nunca mais esqueci. E aí toda vez, vai ter pôr do sol, cada um fala um versinho, esse é sempre o meu verso. Que é justamente o verso que está em Abacuque 3, versos 16 e 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda assim eu confiarei no Senhor e Deus da minha salvação. Amém. Então, mesmo que tudo dê errado, fique feliz e dê glória, porque se está dando errado é porque Cristo está te moldando e está te preparando para você conseguir estar lá, e vai valer a pena. Não desista, vai valer a pena. Para a gente encerrar então, Gisele, você ora para a gente, por favor? Sim, vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigada por enviar o seu Filho para morrer, para nos salvar. Que nós possamos diariamente, Pai, refletir sobre esse amor e que nada nesse mundo tire os nossos olhos do céu. Que possamos entender que a dificuldade que vivemos nesse mundo serve para nos aproximar de Ti. Que nós possamos, Pai, buscar fazer a Sua vontade nessa terra, para que um dia nós possamos juntos poder estar com o Senhor aí. Que essa história que nós estudamos, ela não fique somente como uma simples história, mas que seja uma história que mude a nossa vida. Que nós possamos entender que Jesus nos amou tanto e tanto, e que Ele nos ama, e que Ele deu a própria vida para que um dia nós pudéssemos morar junto com Ele lá no céu. Que possamos fazer jus a esse sacrifício, meu Pai. Fica conosco, uma vez mais nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, a classe dos professores é um suplemento para aquilo que você estuda durante a semana. Então não negligencie o seu tempo com Deus. Estude a sua lição a cada dia, até para depois você poder deixar um comentário aqui enriquecendo o estudo da lição e ajudando as outras pessoas que estão estudando também. É assim que você vai conhecer a Cristo a cada dia e vai te ajudar a não desanimar.
Então a gente espera você semana que vem para a gente começar mais uma lição, mais um trimestre e mais uma classe dos professores.